بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram o seu exemplo e os seus ensinamentos até o dia do juízo final. E se alguém está perguntando se, então essa última parte do sallallahu alayhi, ou sallallahu ala, ou seja, que a paz e a Allah estejam com o profeta, com a sua família, com os seus companheiros e com os seus seguidores. Esses seguidores incluem, eu me incluo neles? Sim, se você é um seguidor do Alcorão Sagrado e um seguidor da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você está incluído sim neste dua, nessa súplica, né? Quando em árabe o imam fala, né, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين, por exemplo, e aqueles que seguiram, né, no seu ihsan até o dia do juízo final, que seguiram na sua prática interna até o dia do juízo final. Isso somos nós. Somos os muçulmanos que, inshallah, somos nós, inshallah, mas inshallah, sem dúvida, que nós somos seguidores do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nesse caso nós estamos incluídos nesse dua, sim, estamos incluídos nesse dua junto com a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Nos nossos encontros passados, nas aulas passadas ou nos programas passados, nós vimos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma maneira bastante peculiar, revelada a ele há mais de 1400 anos, de como lidar com as pessoas, de como ensinar as pessoas. Vimos que a Aisha, radiyallahu ta'ala anha, ela disse que contava-se nos dedos as palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia, ou seja, ele era sempre direto, sucinto e objetivo e claro. Vimos também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha o poder, ou foi dado a ele, o poder de você falar muitas coisas com poucas palavras, né? Com pouquíssimas palavras. E isso é ilustrado naquele hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós já discutimos aqui nos primeiros capítulos. أعطيت جوامع الكلم أعطيت جوامع الكلم, ou seja, me foi dado جوامع الكلم, ou seja, جوامع, ou seja, a arte da retórica, falando poucas palavras, mas com um significado bastante extenso. Vimos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em algumas passagens, conseguia até mesmo atrair a atenção das crianças, né, que ali se encontravam. E já discutimos a questão das crianças, como elas precisam de dinamismo, né, na forma de falar com elas. Vimos que as khutbas de Juma não devem ser longas por esse motivo. É contrário à Sunna você ter 1 hora e meia, 2 horas de khutbah e de oração de sexta-feira, né, no caso da Juma e etc. Vimos também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam às vezes mostrava para os seus companheiros, né, para os muçulmanos da época, aquilo que era pecaminoso, no caso o ouro e a seda, né, quando ele pega a seda na mão direita e o ouro na mão esquerda, e fala, esses dois estão proibidos para os homens da minha comunidade. Às vezes o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia sinais, né, para ilustrar melhor a informação que ele estava passando. Então ele falava que eu e aquele que adota um órfão está comigo no paraíso, como estão esses dois aqui, ou seja, juntos, né, bem juntos. Às vezes se utilizava de desenhos, como explicamos, o caminho reto que leva a Allah e os caminhos, né, adjacentes que não levam a lugar nenhum.
e que no início de cada caminho tem um shaitan que chama, né, chama a pessoa para entrar naquele caminho. Ou seja, diversas formas. Uma das mais bonitas e mais humildes, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntava para as pessoas se elas queriam aprender ou se elas queriam, se elas estavam interessadas na informação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostaria de dar. Estávamos falando na aula passada sobre como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transformava uma pergunta que não era tão pertinente, mas ele transformava essa pergunta numa outra pergunta ou num outro assunto que trouxesse um benefício maior para aquela pessoa que está perguntando. Vimos o caso, a pergunta do beduíno, que ele queria saber quando que ia ser proclamado o dia do juízo final, mas no lugar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez uma outra pergunta no mesmo assunto para beneficiar aquele peregrino de uma forma mais contundente, mais direta. Nós nunca falamos, eu não posso responder essa pergunta, a menos, obviamente, que você não saiba da resposta. E aí não tem problema nenhum você falar, eu não sei dessa resposta, eu vou procurar e volto numa próxima oportunidade e sano a sua dúvida. Mas nunca você fala, não vou responder essa pergunta, não posso responder e etc. O que você faz? Se você vê que a pergunta não é tão pertinente, você tenta transformar essa pergunta em um assunto que seja mais pertinente, em um assunto que seja de maior benefício para a pessoa que pergunta. Um outro exemplo também foi perguntado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi perguntado a ele que tipo de roupa deveria se vestir a pessoa que fazia o Hajj, né? E perguntaram se eles teriam que se vestir com o tecido branco, um tecido específico branco que era feito no Iêmen na época. Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simplesmente tivesse falado sim, então todos nós hoje deveríamos nos vestir com o tecido branco que é fabricado no Iêmen, né? E teria trazido uma dificuldade enorme, no caso, para a religião. Essa narrativa, a narrativa do Ibn Umar, Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ou seja, o filho do Umar, Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, um dos que, junto com Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, era uma das pessoas que mais seguiam a Sunna. Dizem que Ibn Umar caminhava por Medina até mesmo nos mesmos lugares por onde caminhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de tamanho que era o seu apego pela Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nesse caso, o homem então veio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: quais são as vestimentas que deve usar o muhrim? Né? Quais são as vestimentas que deve usar o muhrim? Muhrim é aquela pessoa que está em estado de ihram, que é um estado que não só inclui vestimentas, mas você também não pode cortar a barba, não pode puxar, não pode arrancar fios nem da barba nem do cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode se perfumar, etc, etc, etc. E você também não pode vestir qualquer tipo de roupa, né? Você não pode vestir qualquer tipo de roupa. E nesse caso, a pergunta foi específica à vestimenta da pessoa que faz a peregrinação. E ele perguntou, nesse dito narrado por Ibn Umar radiyallahu anhu, ele fala qual que é a vestimenta que o muhrim deve usar durante o período que ele está em ihram. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele respondeu de uma outra forma. Como ele responde, o muhrim não deve vestir nem camisas, nem calças, nem chapéu, nem nada cobrindo a cabeça, nem sapatos, certo? Exceto aqueles que não possam encontrar uma sandália. Uma sandália, por que uma sandália? Porque a regra para o Hajj é que você pode usar um calçado que não cubram nem os seus dedos e nem o seu calcanhar. Tá? Ou seja, tem que ser uma sandália, algo simples. Aliás, o objetivo disso tudo é você causar uma impressão de total igualdade entre os peregrinos. Né? E nesse caso ele fala, o muhrim não deve vestir
camisas, nem calças, nem chapéus, nem bonés, nem nada disso, nem sapatos, exceto aqueles que não conseguem achar uma sandália para poder vestir. Aí, no caso, veste um sapato, certo? E também não deve usar nada que ultrapasse o tornozelo, que seja mais longo do que o tornozelo. E esse hadith foi narrado por Bukhari e por Muslim, que traz aí uma série de regras interessantes com relação à vestimenta da pessoa que faz o Hajj, no caso, o Muhrim. Né? Ele deve vestir somente, não pode vestir essas coisas, então normalmente se vestem como 2 toalhas brancas, preferencialmente brancas, não é obrigatório que sejam brancas. Veste uma embaixo e outra cobrindo a parte de cima. Ou seja, o mais simples possível, com um chinelo, com uma sandália, para que não haja diferenças sociais no Hajj. Né? E, por exemplo, e isso é até uma aplicação prática de quando nos perguntam, por exemplo, o que os muçulmanos podem comer? Né? O que os muçulmanos podem comer? Como se fosse algo tão restritivo, como se a nossa religião fosse absolutamente restritiva e não permite que nós comamos nada. Como é que você responde? É que você não precisa responder com aquilo que você não pode comer. Você responde de uma outra forma. A única coisa que está proibida é a carne de porco. Todo o resto é permitido. Claro que também não pode comer o sangue e nada que não tenha sido degolado, ou aquilo que foi degolado em nome de ídolos, em santos, etc., ou com embriagantes e coisas do gênero. Mas se você fala, eu posso comer de tudo menos carne de porco, né, e menos sangue, sabe? Ou seja, você percebe que a imagem da resposta e da ideia que a pessoa tinha muda. Quando só você falar, eu posso comer de tudo menos carne de porco, é diferente de você falar, eu não posso comer carne de porco. Né? Então você muda um pouco a resposta, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudou um pouco a resposta, não deixou ela tão restritiva no caso da vestimenta do muhrim. Né? Espero que tenha ficado claro mais essa aula, mais esse encontro, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe com o conhecimento e com a paciência para poder praticá-lo, e mais importante do que isso, para que nós possamos transmitir isso mais para frente. Todos vocês que adquirem o conhecimento aqui conosco no canal Córdoba Internacional de Madrid, ele tem a obrigação de repassar esse conhecimento para aquelas pessoas que por acaso não puderam estar conosco aqui e estar assistindo. Isso é uma responsabilidade de cada um de vocês, e o conhecimento do Islã traz responsabilidades para com esse Islã. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê mais e mais conhecimento, que nos brinde com mais conhecimento e que nos permita encontrar com vocês mais vezes, para que nós possamos falar do Alcorão Sagrado e da Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.